Antes da meditação, começarmos essa meditação desse dia tão solene e festivo, eu quero saudar a todos vocês que estão presentes aqui, mas também aos que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho, pelas mídias sociais e também pela Rede Vida de televisão, essa missa transmitida ao vivo. O canto que nós cantamos na entrada, canto inicial da missa, canto de abertura, o número 1, na sua primeira estrofe dizia assim: vi cantar no céu a feliz multidão. Pois bem, há no céu uma multidão feliz cantando. E hoje, como em todas as missas, nós teremos a oportunidade de unir os dois coros. O coro desta igreja, nós aqui que somos a igreja peregrina, com o coro celeste da igreja triunfante, daqueles que, como disse o Apocalipse, alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Lá eles também têm um coro. Lá eles têm um coro que eternamente canta a Deus. Santo, santo, santo. Aclamam a santidade de Deus. E olha que bonito, logo mais no prefácio, esta multidão que nós dizemos que canta eternamente a Deus, vai unir a voz deles às nossas vozes aqui, para cantarmos juntos a uma só voz. Aguardem, daqui a pouco, no momento do prefácio, nós vamos unir os dois coros. E essa é uma realidade muito bonita, que fala de uma verdade do nosso credo. Nós cremos na comunhão dos santos, nós cremos na sua intercessão, nós cremos que eles lá do céu olham por nós, intercedem por nós. Por quê? Porque são amigos de Deus, estão próximos a Ele, vivendo da sua intimidade. Mas quem são de fato os santos? Talvez a gente corra o risco, porque assim, muito lá no início, nós fomos induzidos a pensar desta forma, que os santos sejam uma espécie de clube de pessoas eleitas, escolhidas e colocadas à parte. O risco de pensar que se trata de um grupo de gente selecionada que passou por este mundo sem pecado algum. Pois bem, a liturgia de hoje nos faz pensar não em um pequeno grupo, não num grupo seleto, não formada de gente sem pecado, mas fala de uma multidão incontável, como nos sugere a primeira leitura do livro do Apocalipse. E essa multidão é formada por gente que, apesar das suas fraquezas, das suas fragilidades, dos seus pecados, passou a vida se esforçando para ser fiel a Deus. Aí está o mérito dos santos. Uma parte deles nós conhecemos, são aqueles que a igreja publicou, não é? Que estão canonizados, ou seja, estão no cânon da igreja, são proclamados pela igreja, ou seja, a igreja reconhece a santidade que é deles. A igreja não diz, não impõe santidade aos outros. A igreja atesta que essas pessoas deram testemunho de Cristo neste mundo. Então esses nós conhecemos, aliás conhecemos uma parte, não conhecemos todos. São os santos da nossa devoção, que nós carregamos no coração. Alguns até conviveram conosco, são do nosso tempo. Muitos aqui de nós somos do tempo de São João Paulo II, Papa, antes do Papa Bento XVI, portanto,
um santo que conviveu conosco, o santo dos nossos tempos, Irmã Dulce dos pobres, Santa Dulce, também muitos aqui conheceram ela em vida, e tantos outros. Alguns moraram em São Paulo, Madre Paulina, São José de Anchieta, Frei Galvão, a Beata Assunta, Beato Mariano. Mas vejam, existe ainda uma multidão de batizados e batizadas de todas as épocas e nações que são exemplo de santidade. Gente com quem nós convivemos e que tantas vezes, olhando para essas pessoas, a gente não teve dúvida e disse: nossa, fulano é um santo para mim. Fulana, a gente diz, minha avó era uma santa, minha mãe era uma santa. Então, nós temos e convivemos com pessoas que têm traços muito nítidos de santidade. O Papa Francisco uma vez escreveu uma exortação muito bonita sobre a santidade, e nela ele dizia assim: gosto de ver a santidade no povo paciente, povo de Deus. Aí ele dizia: gosto de ver a santidade nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, a santidade nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. O fato, meus irmãos, é que há uma grande parte deles que nós não conhecemos os rostos, não sabemos os seus nomes, mas com os olhos da fé, nós sabemos que eles estão cheios da luz de Deus. Isso é o que interessa, isso é que o importa. Cada santo canonizado pela igreja tem o seu dia, o dia marcado, geralmente o dia da sua morte, que é o dia que eles nascem para Deus. Mas hoje a solenidade é de todos os santos. Por quê? Nem todos estão no calendário, nem todos têm um dia reservado, nem todos estão ainda reconhecidos, portanto hoje é de todos os santos. E olha que isso nos ajuda muito como igreja, porque mesmo sabendo que entre nós os cristãos existem aqueles que se aliaram às forças do mal, mesmo reconhecendo que entre nós existam aqueles que destilam ódio, derramam sangue de inocentes, quando a gente olha para essa outra multidão de gente que nos faz nos alegrar, porque elas refletem o rosto belo da igreja, da esposa de Cristo, e de certa forma nos dá um santo orgulho de sermos e pertencermos à igreja. É tão bom saber disso, porque às vezes a gente está muito mais preocupado com os pecados que os membros da igreja cometem, e que não são poucos, mas às vezes é isso que se coloca em evidência, às vezes é isso que mais aparecem, as fraquezas, os pecados dos membros da igreja, e pouco se dá ênfase àquilo que de fato é belo. E aí estão o testemunho de tantos e tantos santos e santas que intercedem por nós com seu testemunho. A gente poderia talvez até se perguntar, mas para que serve esta celebração de hoje? Ela antigamente, ela ainda é, não é? No dia 1º, antecedendo o dia 2, que é o dia de finados, porque isso era bonito, né? No dia 1º se celebrava a festa de todos os santos, e no dia 2 os finados, para lembrar que a nossa vida deve ser uma vida que caminha rumo à santidade. Depois achou-se por bem no Brasil celebrar a festa de todos os santos
no domingo mais próximo, depois da festa da celebração dos fiéis defuntos, que é o que nós estamos fazendo hoje. Mas para que serve essa celebração? Primeiro, para a gente adorar a santidade de Deus, porque somente Ele é santo, somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Altíssimo, somente Ele é o Supremo Santo, o acima de todos, o Santíssimo é Ele. Adorar e reconhecer a santidade de Deus, por isso estamos aqui. Segundo, para contemplarmos esse exemplo luminoso dessas testemunhas, para fazer despertar em nós o desejo também de um dia nós sermos santos. De estarmos felizes porque estamos próximos de Deus, porque somos amigos dEle, porque vivemos sob a sua luz, porque fazemos parte dessa grande família dos amigos e amigas de Deus. Isso mesmo, os santos não são outra coisa senão amigos e amigas de Deus. Isso significa que amigo é aquele que goza de intimidade, é aquele que está próximo, que conhece, que recebe, não é, os segredos. Deus então comunica a sua graça àqueles que estão próximos a Ele, entre eles os santos. E esta, meus irmãos, é uma vocação de todos nós. Ninguém pense que essa história de santidade é para alguns, ou para somente os que foram canonizados pela igreja. Não. Isso o Concílio Vaticano II lembrou de forma muito solene. Isso é coisa para todos nós. A santidade é para todos, todos que estamos aqui, para mim e também para vocês. Agora o Concílio Vaticano II diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o caminho de santidade de um cristão é único. É único. Cada um de nós tem um caminho que nos leva à santificação. Ninguém precisa imitar ou copiar outro santo. A gente copia as virtudes, a gente copia os comportamentos, tenta imitar, mas cada um de nós terá o seu próprio caminho de santificação. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente chega a desanimar quando olha, lê a biografia de alguns santos e a gente diz, poxa, aí eu não vou chegar nunca. Fazer o que esse homem fez, pensar o que essa mulher pensou, tomar as atitudes que ela tomou, isso aí não dá para mim, não vou chegar nunca. Pois é, aí que está o problema. Os exemplos deles servem para nos estimular a começarmos nós o nosso próprio individual e particular caminho de santificação. Portanto, não é necessário copiá-los. Eles são fonte de inspiração, mas cada um deverá percorrer o seu próprio caminho de santidade, e que a gente faz de uma maneira muito simples, colocando o que de melhor Deus nos ofereceu em favor dos outros. Então, qual é o grande dom que Deus lhe deu? O que foi que Deus deu de presente para você como dom? Foi para isso que Ele lhe preparou. Se você fizer bem o que você estiver fazendo, se você exercer bem a sua missão de pai, de profissional e tudo, saiba que esse é o seu caminho de santificação. E você pode se tornar, sim, santo ali no seu mundo, no trabalho, naquilo que você faz. O Evangelho de hoje, por exemplo, nos oferece 8 possibilidades que nos poderiam santificar. Basta ler o Evangelho e você vai ver. Pobres em espírito, felizes os mansos, felizes os que têm fome, felizes os misericordiosos, os de puro coração, os que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça. Aí tem 8 caminhos, não precisa fazer os 8. Um deles, qualquer um deles,
conduz você no caminho da santificação. E hoje você poderia escolher qual será o caminho que me levará à minha santificação. Aí tem 8 propostas no Evangelho. Em resumo, para sermos santos, amigos de Deus, a receita é simples, muito simples, mas é exigente. Nós temos que ouvir Jesus, buscar segui-lo e procurar não desanimar. Ouvir Jesus, buscar segui-lo e não desanimar. Vamos repetir? Ouvir Jesus, buscar segui-lo e não desanimar. Olha, essa é a receita para ser santo. É simples, não é? Mas é difícil. Porque em cada uma delas, vocês imaginam a dificuldade. Ouvir Jesus, seguir Jesus, não é coisa simples. E não desanimar talvez seja a mais difícil de todas. É a gente perseverar nesse caminho. Quando a gente lê a vida dos santos, o que a gente mais vê são pessoas que fizeram exatamente isso. Olharam para Jesus, encontraram nele o sentido, começaram a segui-lo e perseveraram. Houve quedas? Sim. Houve momentos de desânimo? Sim. Mas foram até o fim. Enfrentaram provações, tiveram que enfrentar sofrimentos, perseguições. Alguns, tantos, milhares, foram martirizados. Mas todos perseveraram no compromisso. Por isso que o Apocalipse fala dos que vieram da grande tribulação. E o próprio Jesus do Evangelho de hoje lembra que existe um grupo de santos que são aqueles bem-aventurados que foram injuriados e perseguidos e caluniados por causa dele. Então vejam, quem acha que seguir Jesus é ganhar vida fácil, vida boa, tranquila, já sabe que está enganado. Não é isso. Pelo contrário, é uma vida exigente, que propõe renunciar a si mesmo para amar os outros. Então não é uma coisa, é luta diária para a gente se santificar, a luta é de todos os dias. Pois bem, meus irmãos, mas eu queria apenas destacar hoje uma bem-aventurança. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E eu recordo e destaco esta, justamente por causa dos horrores das guerras que nós estamos assistindo nos últimos tempos. Os que promovem a paz são literalmente destacados por Jesus nas bem-aventuranças. Porque eles fazem o serviço contrário de quem promove a guerra, de quem lança mísseis, de quem joga bomba, de quem promove terrorismo. Vejam como é linda a promessa de Jesus para quem promove a paz. Segundo Jesus, serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus mandava os discípulos em missão, ele dizia, quando vocês entrarem numa casa, digam, a paz esteja nesta casa. E nós sabemos que a paz, ela é fruto da justiça, a Escritura nos revela isso. E hoje nós estamos com a paz mundial numa delicada situação ameaçada. Ninguém alcança a paz excluindo o semelhante. Eu penso que essa bem-aventurança deveria nos interessar mais nesses tempos. Nós precisamos pedir a Deus que suscite no coração dos homens e mulheres desse mundo pessoas que sejam santas na medida em que promovam a paz. Estamos precisando desse tipo de santo no mundo de hoje. Que os santos que promoveram a paz olhem por nós, intercedam por nós e que entre nós surjam aqueles que vão, com a força do seu testemunho, provocar a paz onde quer que estejam. Que os anjos
que os santos todos do céu intercedam por nós nesse dia a eles dedicado. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.